Bem-vindos a Braga, o penico de Portugal. Olá pessoal! Recentemente eu descobri que existe uma pequena probabilidade do tempo andar para trás e que ao colocarmos um cubo de gelo dentro de um copo de água quente existe a possibilidade da água ficar mais quente e o cubo mais frio. Ao saber destes factos, eu quase borrei a cueca. Eu acho que até cheguei a ver uma nódoa castanha. É por estas e por outras que eu escolhi matemática em vez de física. Deixem-me explicar. Existe uma cena em física chamada entropia. Costuma-se dizer que a entropia é uma medida da desordem de um sistema. Imaginem que vocês estão a preparar um galão, ou seja, uma chávena de café com leite. O que é que acontece quando vocês deitam o leite no café? Bem, o leite dispersa-se e mistura-se com o café, né? Ou seja, não aparece uma mancha branca de leite num canto da chávena e café do outro lado. E porquê é que isso acontece? É uma questão de probabilidades. Para simplificar, suponham que a chávena é um tabuleiro 8x8 e em cada casa pode estar uma molécula de café, representada por um círculo castanho, ou uma molécula de leite, representada por um círculo branco. Se vocês colocassem aleatoriamente círculos brancos e círculos castanhos no tabuleiro, acham que seria mais provável atingirem uma configuração em que todos os círculos castanhos estão de um lado e todos os círculos brancos estão do outro? Ou então uma configuração assim mais caótica, com mais desordem? É bem mais provável o segundo cenário, certo? Nós termos uma configuração assim mais... Em geral, há sempre uma maior probabilidade de algo estar desordenado do que ordenado, porque há muitas mais maneiras de desorganizar uma coisa. Por exemplo, se vocês tiverem uma fila de pessoas e alterarem a sua posição aleatoriamente, é muito pouco provável que as pessoas fiquem ordenadas de acordo com as suas alturas. E qual é que é a relação entre ordenar pessoas numa fila e café com leite? Quando duas substâncias se misturam, as suas moléculas começam a andar para um lado e para o outro, todas felizes da vida. Embora não seja impossível o café ficar separado do leite, é extremamente improvável isso acontecer, porque há muitas mais configurações em que as moléculas de café e as moléculas de leite estão ali umas entre as outras. Lembrem-se do nosso exemplo com o tabuleiro 8x8. Outro exemplo, se vocês tiverem meninos e meninas a correr aleatoriamente dentro de uma sala e os mandarem parar após um determinado período de tempo, vai ser improvável estarem todos os meninos de um lado e todas as meninas do outro. Mesma coisa. Quando o café e o leite estão separados, nós dizemos que o sistema tem uma menor entropia. E, após se misturarem, dizemos que o sistema tem uma maior entropia. Porque as moléculas de café e as moléculas de leite já podem interagir entre si, o que dá aso a muitas mais configurações, a muitos mais microestados possíveis para o nosso sistema. A segunda lei da termodinâmica afirma precisamente que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. Isto é, um sistema tende a mover-se de estados mais ordenados para estados mais desordenados. É por este motivo que um objeto quente transfere energia para um objeto frio e não ao contrário. De facto, inicialmente, no objeto mais quente, a energia está concentrada num pequeno grupo de partículas, o que é uma forma de organização. Quando o calor flui para o objeto mais frio, a energia é distribuída por um maior número de partículas, conduzindo o sistema para um estado mais desordenado. No entanto, a segunda lei da termodinâmica é geralmente encarada de uma perspectiva estatística, ou seja, existe uma tendência para o aumento da entropia, como consequência da alta probabilidade com que as partículas num sistema se distribuem de uma forma mais desordenada. Contudo, é possível que ocorram flutuações em que a entropia diminua temporariamente. É possível que um cubo de gelo dentro de um copo de água quente fique mais frio. No entanto, estas flutuações são tão improváveis que acabam por nunca acontecer. Eu gosto de tirar os calos com os dentes.
A relação entre a segunda lei da termodinâmica e a passagem do tempo é também curiosa. A maioria das leis da física são simétricas relativamente à inversão temporal. Isto é, mesmo que o tempo andasse para trás, tudo funcionaria na mesma. As leis seriam na mesma válidas. No entanto, a segunda lei da termodinâmica afirma que, num sistema, a entropia tende a aumentar com o tempo. E isso implica que os processos naturais são irreversíveis, ou seja, que ocorrem numa única direção, da ordem para a desordem. Logo, esta é uma das raras leis físicas que quebra a simetria temporal perfeita e apoia a existência da chamada seta do tempo, ou seja, que existe um sentido no qual o tempo flui. No entanto, tratando-se de uma lei estatística e não absoluta, é possível que ocorram flutuações nas quais há uma inversão do sentido do tempo, ou seja, o tempo anda para trás. É algo absolutamente extremamente improvável, mas não é impossível. Há quem defenda até que a existência de vida é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Numa escala cósmica, a tendência para o aumento da entropia parece sugerir que o universo poderá evoluir para um estado de morte térmica, no qual a entropia atinge o máximo absoluto e nenhum processo significativo ocorre após isso. No entanto, por essa altura, já todos teremos dado o peido mestre e por isso não temos de nos preocupar. Tchim! Muito obrigada por terem assistido a mais um vídeo e vemo-nos na próxima semana.